compartilhar um material aqui para vocês. E aqui no material tá foco e disciplina. Por quê? Eu quero aproveitar uma aula que eu dei para vocês em janeiro, bem no começo de janeiro, quando a gente iniciou a comunidade. Eu dei uma aula sobre... Peraí que não tá aparecendo. Ah, apareceu agora. Eu dei uma aula para vocês sobre foco e disciplina, tá? E quando a gente fala sobre motivação, a motivação é o motivo que faz a gente agir. E essa motivação que leva a gente a ter foco e disciplina. Então, eu ia montar um material novo e eu percebi que muitas das coisas que eu já ia falar hoje já tinha nesse material. Só que a visão que eu tinha em janeiro, ela, não digo que mudou, mas ela melhorou. Porque conforme a gente vai estudando e tomando consciência, as coisas vão mudando na nossa mente e a gente vai começando a ver com uma visão diferente. Mas não é que o conteúdo em si mudou, mas é a forma como você enxerga isso mudou. Então, assim, por isso que eu quis trazer o mesmo material, porque eu olhei e falei, isso que elas precisam. E quando a gente fala de terapia comportamental cognitiva, né, que é muito do que eu gosto de estudar, a terapia comportamental, a base cognitiva é repetição. E às vezes você vai falar, não, mas tá falando a mesma coisa. É, porque a gente precisa repetir até isso entrar na nossa mente. Quem lembra da aula, quem participou da aula da semana passada, eu mostrei o iceberg, né, como que a gente cria hábito. Quando isso desce para o nosso inconsciente. E só desce para o inconsciente na base da repetição. Então, às vezes, um assunto que você viu ano passado, vamos dizer, você estava na internet e viu um vídeo de alguém falando sobre foco e você viu ali, entendeu, mas isso não entrou na sua mente. Aí depois veio mais uma outra pessoa falando a mesma coisa, não entrou na sua mente. Veio uma terceira, quarta, às vezes uma quinta pessoa, e em determinado momento parece que tudo aquilo que todas aquelas pessoas falaram fez sentido. Mas por quê? Aquilo ficou martelando, repetindo na sua mente. Entendeu? E quero até trazer aqui para vocês uma coisa que eu faço, tá? Isso eu sempre fui assim. Quando eu quero aprender sobre algo, o que eu faço? Eu vou na internet, pesquiso. Assim foi meu emagrecimento. Eu fui aprender sobre alimentação. Então, assim, eu não busquei somente a fonte de uma pessoa. Eu ia de várias pessoas, lógico, né? Pessoas realmente sérias, que aí na internet a gente tem de tudo, né? Mas realmente pessoas sérias que falavam sobre o assunto. Então, eu queria entender sobre alimentação, porque eu não tinha disciplina nenhuma com a alimentação. Eu era uma pessoa totalmente irregular na alimentação, nem arroz e feijão eu comia. Nem isso eu comia, então, assim, eu não como até hoje, quase que eu não como arroz e feijão, mas é porque naquela época eu também não comia, só que naquela época eu era uma criança que só comia besteira. Hoje não, eu como legumes, verduras, mas ainda continuo não gostando do arroz e feijão assim. Mas eu queria aprender sobre alimentação. Como que eu posso me alimentar para emagrecer? Então, eu lembro que eu passei 2 dias estudando, e tudo quanto era nutricionista que aparecia no Instagram, era até mesmo médicos que falassem sobre alimentação, fiquei ali 2 dias, focada, estudando, repetindo, e eles repetiam as mesmas coisas, e isso ia entrando na minha mente. E quando isso entrou, de fato, na minha mente, eu pus em prática. Então, a maioria das coisas que eu faço é dessa forma. Eu estudo sobre aquele assunto. Quando aquilo entra na minha mente, eu começo a pôr em prática. Então, a repetição é que faz a mudança. Você só consegue ter foco e disciplina se você faz aquilo repetidamente várias vezes. Então, por isso que eu trouxe o mesmo conteúdo, trazendo para vocês de uma visão um pouquinho diferente, o mesmo conteúdo que vocês tiveram em janeiro, mas de uma visão diferente, tá? Então, vamos lá. Motivação, como eu disse para vocês. Primeiro, começando pela motivação. A motivação é o motivo para agir. A gente tem motivação. Até mesmo para engordar, a gente tem uma motivação. Se você hoje está acima do peso, tem um motivo. Por isso que você age dessa forma. Então, é muito mais do que tratar só alimentação e atividade física, que é o que eu venho falando aqui para vocês repetidamente, é eu entender qual é a função que essa gordura e que essa comida está exercendo na minha vida, que eu estou precisando dela e que eu não estou conseguindo ver outras formas de lidar com isso. E às vezes a gente está querendo esconder uma dor nossa, então a gente usa a comida ou a gordura como essa forma de proteção emocional, tá? Então, você vai aqui nessa aula também entender novamente sobre isso. O que é a função da gordura, o que é a função da comida na sua vida. Para você entender que só sabendo qual é a função que ela está exercendo, eu consigo incluir outras coisas, né? Não é simplesmente, vou fazer atividade física e a atividade física vai me dar motivação para me emagrecer. Não. Porque se a atividade física não suprir a questão emocional que a comida supre, você vai fazer atividade física na base do ódio, como muita gente coloca aí, não na base do amor, que é o que eu geralmente coloco aí, entendeu? E a base do ódio, quem já viu algumas aulas atrás aí que eu coloquei sobre a tabela das emoções, o ódio, ele não tem força suficiente para fazer com que você continue. Ele pode ser que você, no primeiro momento que você esteja com raiva do seu corpo, você vai lá e fala assim, eu vou emagrecer porque eu tô com raiva dessas gorduras que eu tô aqui. Ali vai te dar uma motivação momentânea, mas não vai fazer você continuar, entendeu? O que faz a gente continuar, como eu sempre falo, é a base do amor. É o quanto eu me amo ao ponto de eu dizer, chega, eu não quero mais viver dessa forma, tá? Então, vamos começar aqui pelo foco. Mas antes, eu quero que vocês respondam essa pergunta aqui. Qual é a sua maior dificuldade? Coloca aí no chat. É a dieta? É o treino? É o emocional? É sono? É água? Pode colocar outras coisas também. É relacionamento? É os filhos? É falta de tempo? É o cansaço? O que é? É o sedentarismo? É a procrastinação? Coloca aí no chat para mim qual é a sua maior dificuldade. É a constância? O que é? Oh, a Elaine falou que já é o emocional. Ótimo. Por que eu fiz essa primeira pergunta para vocês? Dieta e emocional. Emocional, sono e cansaço. Porque, assim, primeira coisa, a gente precisa reconhecer aonde que eu preciso trabalhar mais. Às vezes, você está dando muito seu gás em algo que já está mais automático na sua vida.
Então, por exemplo, vamos lá. A Ju colocou que dieta é emocional. Então, quer dizer que a Ju já vê que a questão do treinar, já para ela, já não é tão uma questão que ela já faz. Então, onde eu preciso focar? Focar no quê? O que está mais difícil para mim? É lidar com as minhas emoções ou com a dieta? Você pode focar nos dois ou você pode focar em um. Focar no que está mais difícil, principalmente. Entendeu? A Elisângela falou emocional, sono, cansaço. A Lane falou o emocional. Então, quer dizer que a Lane, a alimentação já não é tanto uma questão e também o treino não é tanta questão. As outras coisas, sono, é mais a questão emocional. A Elisângela fala que é o emocional, sono e cansaço. Então, o treino está mais tranquilo para você. Então, o emocional. O emocional é o que mais tem nessa questão. Sono, cansaço, né? O sono, provavelmente, Elisângela, tá de uma mente acelerada que não descansa nem na hora que dorme. Por isso que a gente acorda cansada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu como muito tarde, um exemplo, sábado, eu saí da igreja quase que 10 horas e fui comer, eu dormi muito mal, gente. Eu durmo muito mal. Por isso que eu janto cedo. Porque se eu não jantar cedo, eu acabo dormindo muito mal. E hoje até a professora falando assim, da questão de quando a gente come e vai dormir, o nosso corpo vai fazer a digestão, ele vai ficar ali trabalhando, né? Mas de uma forma errada, por conta da posição. Você fica ali deitada, seu corpo vai demorar mais tempo, vai demandar mais energia, por isso que você acaba acordando cansada, tá? Por isso que jantar 2 horas antes, pelo menos, de dormir, é essencial, tá? Treino emocional e constância, a Regina falou aqui. Então a gente vai agora entender um pouquinho sobre tudo isso que vocês falaram aqui. Eu trouxe uma frase que é do Tony Robbins, gente. Para quem não sabe, Tony Robbins é um dos maiores treinadores de desenvolvimento pessoal que tem aí nos Estados Unidos. Ele consegue juntar aí só numa sala mais de 12 mil pessoas ali para treinar, tá? Ele tem livros e tudo, não lembro o nome dos principais livros dele, mas ele é palestrante, enfim, ele é conhecido no mundo todo, tá? O que o Tony Robbins fala? Não há sucesso permanente sem compromisso, tá? Primeira coisa, o quanto você está comprometida em mudar? É isso que você precisa refletir. Quando eu estou comprometida em mudar, porque o nível do meu compromisso vai determinar também o nível do meu resultado. E o nível da minha motivação também. O nível do meu foco também e o nível da minha disciplina. É o quanto eu estou disposta a mudar, a realmente me entregar para resolver essa questão da minha vida. Porque na nossa vida a gente vai ter várias coisas para resolver em todas as áreas da nossa vida. Só que vai ter coisas que serão pequenas coisas. Então, por exemplo, às vezes, tô com uma questão aqui no meu casamento que eu preciso resolver. Mas isso aqui ainda dá para esperar um pouquinho, né? Eu vou dar uma atenção, mas não vou precisar dar tanta atenção. Eu tô com um grande problema com os meus filhos. Então, eu preciso dar mais atenção pro meu filho. Então, assim, quando você tá com um problema pequeno, a gente meio que vai deixando para lá. Só que quando o problema tá grande, a gente vai ter que focar naquele problema. Então, se até hoje você não focou no teu emagrecimento de fato, de se entregar mesmo, talvez que seja que esse problema tá muito pequeno. Ou você não tem realmente compromisso com a tua mudança. Muitas vezes você vai ter que passar por algo que incomode você tanto ao ponto de você falar assim, não, agora chega. Agora chegou esse momento. Tem coisas da nossa vida que vai precisar dizer, esse chega. Isso já chegou no meu limite, eu preciso resolver isso. Isso em várias áreas da nossa vida, né? Eu não sei se vocês já trabalharam, por exemplo, eu trabalhava, o último emprego que eu trabalhei no Delboni, chegou num dia, eu lembro exatamente uma semana antes da gestora me mandar embora, eu cheguei ao ponto de eu sentar com ela e falar assim, chega, eu não aguento mais esse lugar. Eu quero sair daqui. Você me colocou, que ela tinha me colocado numa posição que eu não era o que eu gostaria de fazer. E ela estava totalmente errada. E aí eu falei para ela, você que me colocou lá, não foi eu que escolhi, nem tão pouco está no meu contrato. Nesse dia, o meu esgotamento estava muito grande. Dali, naquele dia, eu saí, fui num psiquiatra, e o psiquiatra me afastou por 7 dias, eu fiquei 7 dias fora. Ele tinha me passado remédio de ansiedade também, eu não quis tomar. Mas ele me afastou, só esse afastamento dele já me trouxe um alívio. Quando eu voltei, a minha carta de demissão já estava pronta. Mas por quê? Porque eu cheguei no meu limite. E aí, quando eu cheguei no meu limite, eu tive que falar. Porque se eu não falasse, eu ia ficar pior do que eu já estava. Então, tem coisas que a gente vai chegar no nosso limite. E naquela época, lá no serviço, eu era a pessoa que eu não falava. Era a pessoa que fazia tudo. Tudo que a gestora pedisse, eu fazia. Eu dava um jeito, eu ficava até mais tarde. Tudo eu fazia. Só que eu estava numa posição que eu não gostava, né? Que era a questão da recepção. E eu era assistente administrativo. E aí ela me colocou na recepção e eu cheguei nesse estado de falar, chega, eu preciso falar. E quando eu falei, ela entendeu que se ela continuasse ali comigo, eu ia ser um funcionário que não ia mais dar resultado para a empresa. E aí ela tomou ali a decisão de me mandar embora, e nesse dia que ela me mandou embora, eu dei até um abraço nela e agradeci, porque a minha saúde mental já não estava muito boa naquela época. Então, assim, voltando aqui para nossa questão do emagrecimento, mas será que é necessário você chegar a um esgotamento de ter que tomar a decisão somente para sobreviver aquilo tudo que você que está acontecendo com você? Ou é melhor realmente eu colocar o meu emagrecimento como um compromisso e fazer? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui hoje também. Sobre o foco e a disciplina vai ter a ver com isso, com o quanto de compromisso eu estou colocando nesse meu resultado. Então, vamos primeiro entender o que é foco, tá? Foco é a capacidade que eu tenho de direcionar toda a atenção e energia para uma determinada tarefa, objetivo ou evento, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma festa de aniversário para o meu filho. Então, naquele mês ou naquela semana, meu foco é o quê? O aniversário. Então, meio que eu deixo as outras coisas meio que na automático, meu foco é todo do aniversário. Então, eu tô colocando foco. Então, foco é uma coisa que todo mundo tem. Às vezes você tá focado o quê? Eu tô focada em limpar a minha casa.
Eu tô focada em lavar a roupa agora nesse momento. Toda hora a gente tem pequenos focos, né? Só que toda hora também na nossa vida a gente tá focada em alguma coisa, né? Recentemente a Lani perdeu alguns amigos, né, num acidente, infelizmente, né? E aí naquele dia, qual era o foco da Lani? Toda aquela dor que ela tava sentindo, toda aquela tristeza que ela tava sentindo por aquilo que aconteceu com os amigos dela. Aí, naquele momento, um momento triste, de tristeza, daria pra falar pra Lani se cobrar por atividade física, por alimentação, básico tudo que tava acontecendo? Mas ali foi um momento, não que a dor vai passar, mas só que a vida vai continuar. A vida daquelas pessoas já se foi, mas a minha vai continuar. Então, naquele momento eu fiquei triste, eu me permiti viver aquilo, aquela tristeza daquele momento, mas depois a minha vida vai continuar e eu volto pro foco do que eu gostaria, entendeu? Então, durante até o processo de emagrecimento, vocês vão passar por momentos que vocês vão desfocar. E é natural, porque vai ter coisas que vão acontecer na vida de vocês que vai desfocar vocês por um momento. Mas daqui a pouco você volta. E se a gente não entender que vai ter momentos que vai ter coisas na nossa vida que vai exigir um pouquinho demais da gente, não que a gente vai largar total o emagrecimento agora, vou sair chutando o balde, vou sair comendo tudo, vou sair fazendo tudo. Não, mas quer dizer que naquele momento seu foco não tá total naquilo, né? Mas se esse é o meu desejo, é emagrecer, então sim, você vai ter que botar seu foco total nisso. Você vai ter que botar até mesmo algumas coisas da sua vida de escanteio para que você foque total nisso. Porque o resultado, quem tem resultado, é aquela pessoa que tem a maior capacidade de direcionar a atenção naquilo que ela quer fazer, entendeu? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é atenção, né? Para vocês entenderem como que se dá esse foco. Os tipos de atenção, tá? Tem a atenção seletiva, é onde eu foco em um estímulo específico, que é o que eu estava falando para você, eu foco numa coisa só. E hoje o grande problema das pessoas é que elas querem focar em tudo de uma vez. Então, quando eu fiz a primeira pergunta para vocês, qual é a sua dificuldade, quer dizer, o que eu estou querendo dizer para você? O que você vai precisar dar atenção agora? Então, se, por exemplo, trazendo aqui para a Elisângela, ela está com emocional e sono. Qual é o pior? É o seu sono ou é o teu emocional? Você vai ter que definir um. Talvez esse um que você vai dar uma atenção agora. Eu preciso dar atenção no meu sono. Peraí, por que eu não tô conseguindo dormir? O que acontece na hora que eu vou dormir? É porque a minha mente está acelerada, eu tô muito preocupada com as coisas? O que eu preciso fazer? Será que eu não preciso trazer algumas coisas para me relaxar mais? Um exemplo que tem ali à noite. Escutar um áudio, eu acho que eu até coloquei no grupo da comunidade de aviso, um áudio para tirar o estresse. Será que eu não posso escrever, fazer um diário ali, escrever o que eu estou sentindo, passar o que está na minha mente para um caderno, escrever a terapia? Será que eu não posso escutar uma música antes de dormir, uma música que me acalme para mim dormir? Será que eu não posso tirar o excesso de estímulos? O que é excesso de estímulos, gente? Televisão, celular, são excessos de estímulos, entendeu? Será que eu não preciso ver o meu ambiente? Às vezes o meu quarto, gente, eu não consigo dormir porque o quarto tá bagunçado. Semana passada, por exemplo, gente, eu fiz uma limpeza no meu quarto, porque eu percebi que o meu quarto estava pesado. E isso acaba interferindo no nosso sono também. Então, o que? Eu organizei meu guarda-roupa tá tão alinhadinho, as coisas, sabe aquelas camisetas tudo no lugar, assim, tá desse jeito. Eu arrumei meu guarda-roupa, tirei o que tava em excesso lá, acabei doando algumas coisas lá, dei uma limpeza, troquei os lençóis, o meu quarto ficou leve, parece que acalmou. Então, tudo está comunicando. Só você olhar o teu ambiente, está comunicando muitas vezes o teu ambiente emocional, o teu ambiente mental, como é que tá, entendeu? Às vezes a gente, uma limpeza na nossa casa, tirar o que está em excesso, consertar o que está quebrado, ajuda também a melhorar o nosso emocional. Então, eu preciso escolher uma coisa para dar essa atenção seletiva, né? Que é o primeiro tipo de atenção. Aí nós temos a atenção que é sustentada, é onde você mantém o foco por um longo período de tempo. Então, emagrecer não é da noite pro dia. Isso que as pessoas, a maioria hoje não entende. É um processo, né? Eu estava conversando com a Aline ainda agora, né? E falando para a Aline que eu comparo muito o emagrecimento com uma casa. O que é como é que se constrói uma casa, gente? A gente tem o alicerce primeiro, que a gente constrói ali, eu consideraria o alicerce a nossa mente, né? Aí você levanta as paredes, ali o primeiro processo do emagrecimento, onde você começa a dar os primeiros passos. Depois você vai ali, põe o teto, né? A laje, enfim, coloca. Depois da laje você vai rebocar aquelas paredes. Aí depois que você reboca aquelas paredes, você vai colocar janela, vai dar um acabamento na casa. E por último, você vai mobiliar a casa para que você entre e você fala, agora ela está pronta para mim morar. Isso é o emagrecimento, porque a gente também tem aqueles começos que a gente vai começando e depois as coisas vão melhorando e a gente vai colocando mais coisas ali. Naturalmente, o nosso corpo vai pedindo mais, né? Então eu começo, sei lá, com uma caminhada. Vou emagrecendo ali, o meu corpo vai pedindo o quê? Ah, não, a caminhada já não está suprindo essa necessidade. Eu preciso agora fazer exercícios. Aí eu começo a fazer exercícios em casa. Aí o corpo começa a pedir mais. Talvez seja o momento de eu ir entrar numa academia, talvez. A mesma coisa é a alimentação. Talvez eu comece com uma coisa mais simples e aos poucos eu vou ali melhorando a minha alimentação. Eu vou falar para vocês, se a minha alimentação hoje, pensando na minha alimentação de 2017, que eu comia linguiça, era o que tinha, né? E eu não entendia tanto, né? Mas o que eu tinha, eu consegui ter um resultado. Só que meu corpo foi pedindo mais, foi melhorando, melhorando. Hoje eu já entendo que meu corpo ele não precisa somente de uma quantidade de comida, que é o que pregam aí, calorias, né? Eu sei que meu corpo ele precisa de nutrição. Se ele não tem nutrição, ele não me ajuda. É como se ele estivesse perdendo. Então, hoje a minha alimentação ela é um pouco melhor. Só que ainda tem coisas ainda a melhorar. E eu sei disso que precisa melhorar. Entendeu? Um exemplo é a noite. Eu não consigo comer direito comida à noite. Geralmente é ovo e banana. É o que eu mais como de noite. Só que eu sei que eu também preciso, porque o nutriente que eu como só no almoço não é suficiente. Eu preciso de mais. Não é só emagrecimento, é realmente ter um corpo mais saudável cada vez mais. Entendeu? Porque eu tenho uma velhice também saudável. E eu sei que eu preciso melhorar. Só que nesse momento eu não tô focada nisso. Tô focada em outras coisas.
E aí, mas eu sei que vai chegar um determinado momento que eu vou ter que voltar esse foco para a alimentação, começar a ter uma alimentação à noite mais nutritiva aí, e até à tarde também, que às vezes eu tomo, às vezes eu lancho, às vezes eu não lancho, então às vezes também fica ruim. Eu não estou suprindo talvez, todas as calorias que meu corpo precisa. E se eu não estou suprindo todas as calorias, o que o meu corpo faz? Ele acaba mantendo ali aquela gordura, que nem eu tenho um pouco de gordura nas pernas ainda, que eu precisava perder, para até mesmo para a minha musculatura aparecer, eu não consigo perder, por quê? Meu corpo precisa dessa gordura, porque é o pouco que ele tem, ele precisa manter, enquanto eu não melhoro a minha alimentação. Tá? Então, atenção sustentada por um longo período. Ou seja, quanto tempo você vai passar nisso? Você vai depender do tanto de foco que você vai dar, vai ser o tanto de tempo que você vai passar. Então, se eu estou focando pouco nessa parte, vocês imaginam que vai se estender por muito tempo. Quanto mais eu foco, mais eu vou conseguir que isso seja um pouco mais rápido, tá? Atenção dividida, quando você lida com múltiplos estímulos simultaneamente. Ou seja, várias coisas ao mesmo tempo você está dando foco. Mas eu gosto de usar muito exemplo de mulher, né? A mulher, ao mesmo tempo que ela está ela tá focada no fogão, cozinhando, ela está lavando a louça, ela está olhando a criança lá. Mulher é desse jeito. Tá ali fazendo, ela é multifuncional, né? Ela tá focando em várias coisas. Só que a atenção dividida, ainda assim, a gente tem atenção em uma coisa e as outras coisas estão no automático. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo que eu dei da mulher, talvez ela esteja focada na criança, que tá ali brincando, mas a comida ali já tá um pouco no automático, o jeito dela lavar a louça já é um pouco no automático. E ela tá ali conseguindo ter o olho de atenção mais na criança. Então, mesmo aí na atenção dividida, você tem um foco maior. Tem alguma coisa que você está tendo um foco maior, tá? Atenção alternada, onde você alterna entre diferentes tarefas e estímulos. Então, usando também o exemplo da mulher, às vezes ela tá cozinhando. Naquele momento ela tá cozinhando e daqui a pouco ela lembrou, opa, tem que ir lá pôr a roupa no varal. Aí ela sai da cozinha, ela vai lá pra pôr a roupa no varal. Acabou a roupa do varal, ela, opa, tem que fazer outra coisa. Então a mulher tá o tempo todo alternando também a atenção dela. E aí, trazendo pro emagrecimento, será que você toda hora não tá alternando sua atenção? Ao invés de você manter o foco na atenção em algo para transformar aquilo em automático, que a gente falou sobre criação de hábitos, que a gente tem que repetir até aquilo ficar automático, será que você não tá nesse momento? Agora você tá focada, hoje eu tô focada no meu emagrecimento. Ah, não, amanhã eu tô focada no meu trabalho. Aí depois eu tô focada nisso aqui. Então você tá toda hora alternando o seu foco. Então você não consegue manter o teu emagrecimento. Por quê? Porque tudo tá te distraindo. E hoje no mundo onde o TDAH tá virando modinha, né? Mas o meu TDAH nada mais é do que excessos de estímulos que as pessoas estão tendo, então elas não conseguem focar. Então, a pessoa que fica muito em computador, em celular, em televisão, são muitos estímulos, e a pessoa não consegue focar em uma coisa só, né? Então, por isso que a maioria está sendo diagnosticada com TDAH, mas na verdade esse TDAH é por quê? Porque ela só está acostumada com hiperestímulos. Então, ela não foca numa coisa só, porque ela está acostumada com várias. Então, por isso que ela fica toda hora alternando a atenção, né? Eu percebo muitas vezes, gente, por exemplo, eu coloco um vídeo aqui, sei lá, para assistir no YouTube. Às vezes eu me pego assim, daqui a pouco vem uma notificação no WhatsApp. Eu saio do vídeo do YouTube, vou para a notificação no WhatsApp. Aí daqui a pouco vem uma notificação no Instagram. Eu saio do Instagram, eu saio do WhatsApp, vou para o Instagram. Tá vendo que tá alternando minha atenção toda hora? Então, até mesmo quando eu quero estudar, gente, eu preciso até mesmo tirar o celular, deixar o celular um pouco mais longe, quando eu quero dar atenção para aquele estudo. Porque senão eu não consigo. Toda hora eu olho o Instagram, eu olho o WhatsApp, eu olho isso, eu olho aquilo. E até, não sei se vocês perceberam, mas eu tô pouco aparecendo lá no meu Instagram esses dias. Por quê, gente? Justamente que eu tô dando uma atenção para isso, para esses hiperestímulos que eu tava tendo. E parece que quando eu não tô tendo esses hiperestímulos, é como eu tô sentindo que eu não tô fazendo nada. Então, eu tô dando uma freada um pouquinho em rede social para me focar um pouquinho mais em mim. Entendeu? Então, eu decidi nesse momento, a atenção seletiva é o quê? A mim. O que eu tô buscando de verdade? Entendeu? Então, quando você foca em algo, que é o que eu tô fazendo agora, então eu não tô preocupada se eu tô postando, não tô preocupada se eu tô falando nos stories, não tô preocupada com curtida, com seguidor, com nada. Eu tô preocupada comigo, entendeu? Peraí. Será que lá, se eu continuar desse jeito, esse monte de estímulo, será que lá na frente, o que vai acontecer comigo? Entendeu? E se hoje, trazendo aqui para vocês essa realidade de internet, se hoje a internet, de repente, pum, não tivesse mais internet, o que você iria fazer se você passa o dia inteiro só em rede social? A gente ia ficar perdido, porque agora a moda do mundo é o tempo todo, é celular, é a internet, as redes sociais o tempo todo. Então a gente está até deixando de viver o mundo real para viver só naquilo, entendeu? Então quero até trazer não só no emagrecimento, mas trazer uma reflexão para a vida de vocês. Enquanto você está dando atenção, talvez muito para a rede social, para a internet, às vezes na tua casa, na tua família, tem gente que você não está dando atenção, porque o tempo todo tá com esses hiperestímulos aí. Entendeu? Então, trazer essa reflexão aí para vocês também. Mas voltando para cá, quando a gente fala de emagrecimento, gente, você vai ter que ter esses dois tipos de atenção. A primeira, a seletiva, é você selecionar o que você vai dar atenção agora, dentro dali, de todas as abinhas do emagrecimento que a gente falou aqui, aquela lá, alimentação, treino, emocional, sono, água. Você vai ter que, muitas vezes, escolher algo que está muito difícil para você manter. Você vai ter que escolher para você dar essa atenção seletiva. E também essa atenção sustentada. Ou seja, por um período, até que isso se torne automático, que se torne um hábito. Então, se eu não tomo água, peraí, eu preciso dar atenção. Peraí, eu preciso tomar água. O que eu vou fazer? Quais as estratégias que eu vou criar para começar a tomar água? Então, nesse momento, talvez essa semana, talvez um mês, eu vou dar atenção para a água. Até que eu tomar água é automático. Vou dar um exemplo. Para mim, é automático eu tomar 3 litros de água. É difícil um dia que eu não tomo 3 litros de água. Porque já sei ali a quantidade. Eu tenho essa taça aqui, gente, que é 370 ml. Para me dar 3 litros, eu preciso tomar em torno de 9 taças dessa daqui.
Então, eu só vou contando as taças. Então, quando eu percebo, opa, já deu 9 taças, já tomei os 3 litros que eu preciso tomar. Que eu tomar a mais é a mais. Mas já tomo 3 litros, então quantas taças? Eu nem vou mais olhando a quantidade de água, só quantas taças que eu tomei no dia. Entendeu? Então, assim, isso pra mim já tá no automático. Então, treinar pra mim é automático, eu não preciso dar atenção. Entendeu? Então, o que eu preciso? Nesse momento, eu decidi dar atenção pra mim, dar atenção pra essa parte minha, mental e emocional. Por quê? Por causa desse monte de hiperestímulos. Que parece que quando não tem rede social, não tem internet, parece que eu não tô fazendo nada. E não é isso, entendeu? E a gente precisa ter tempo para outras coisas na nossa vida que são muito mais significativas do que apenas ficar em internet, tá? Então, fechando essa questão da atenção, essa foto aqui, isso mesmo. Escolher, porque se a gente querer dar atenção a tudo, gente, a gente tenta dar atenção para tudo, mas ao mesmo tempo não sai nada. Por isso que muitas vezes a gente precisa selecionar dentro do emagrecimento o que eu preciso. Comecem pelo mais difícil. O que tiver mais difícil para você. Então, quem falou assim, 2, 3 coisas aqui, escolha uma. Fala assim, nesse momento, essa semana, eu vou dar total atenção ao meu emocional. Eu vou entender o que eu sinto, eu vou entender as emoções que estão predominantes no meu dia, eu vou entender os gatilhos que estão fazendo com que essas emoções elas estejam sendo ativadas. Eu vou dar atenção, opa, peraí, toda vez que eu sinto isso, o que eu faço? Quais atitudes? Qual é a minha reação? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, dependendo do sentimento que eu sinto, eu fico com raiva. Eu já percebi isso de mim. Então, me dá raiva. Então, me dá vontade de brigar, me dá vontade de xingar, entendeu? Isso, às vezes, uma vez aconteceu isso no shopping, né? Eu tava no shopping com meu marido, a gente namorava ainda. E aí, meu marido falou uma coisa, e eu não tive, na hora ali, a gente namorava, eu não tive coragem de falar com ele. Mas a gente tava na fila para pagar a roupa, para ele pagar a roupa. De repente, a mulher olhou para trás para mim e começou a reclamar da fila, porque era 31 de dezembro. Ela começou a falar na fila. E na hora que a mulher falou, eu peguei toda a raiva que eu tava sentindo e descontei na mulher. A mulher não tinha nada a ver, gente, mas eu descontei nela. A mulher tava comprando na época um short e uma calcinha amarela para virada do ano. Aí quando ela falou comigo, gente, eu falei assim: e a senhora não tem vergonha, não? Que a sua urgência é comprar uma calcinha amarela e um short branco? Você acha que uma calcinha amarela vai mudar a sua vida, vai trazer uma sorte? E comecei a falar um monte. Meu marido, na época, que era meu namorado, olhou pra minha cara e falou assim: por que você tá falando isso com a mulher? Cara, fica quieta, para não, ela tá reclamando, ela acha que os funcionários aqui também não estão cansados. E comecei a falar, gente, olha lá, enquanto toda aquela minha raiva não saiu, e a mulher não tinha nada a ver. Então, assim, eu percebo que quando um gatilho emocional é ativado em mim, eu só sei lidar com raiva. Ou seja, eu quero me defender no momento, e aí quem estiver na frente vai escutar, entendeu? E se eu não tiver coragem de falar pra pessoa que eu tô com raiva, eu vou falar com qualquer um que for, entendeu? Então, a gente precisa focar em alguma coisa que a gente precisa dar atenção. Então, perceba essas mulheres aqui, tá? Pra vocês verem que vocês têm foco, vocês têm atenção. Qual é a mulher que você se identifica? É a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Se você olhar para ela, você lembra do quê? De você? O que você lembra? Eu vou falar aqui, dessas mulheres, a 4 me lembra. Me lembra quem? Eu, meu quadril mais largo, as pernas, as coxas mais grossas. Então, quando eu olho para essa mulher, a cintura mais fina, eu lembro de mim, essa mulher. Entendeu? Então, qual dessas mulheres aí lembram talvez você ou aquilo que você mais foca em você? E às vezes um defeito que você acha que é seu. Coloca aí no chat para mim. A 3, ó. E eu vou falar para vocês, por que a gente. A 1, a Regina falou. Porque quando eu olho uma pessoa que é parecida comigo, eu me identifico. Porque dentro da nossa mente tem um neurônio que chama neurônio espelho. Eu só consigo ver no outro aquilo que eu vejo em mim. A 3 lembra quando você era magra. Ó. E a Anjo, interessante você falar a 3, acho que lembra quando você era magra, tá? E você consegue perceber alguma coisa, Ju? Se você tem algum sentimento quando você olha, se é um sentimento bom ou se é um sentimento negativo, quando você olha para essa pessoa e você fala, acho que ela lembra quando eu era magra. A gente tem um neurônio que chama neurônio espelho, tá? Esse neurônio vai sempre fazer a gente enxergar no outro aquilo que a gente tem em nós, qualidades e defeitos, tá? Você só enxerga nas pessoas o que você enxerga em você. Então, se você tá criticando alguém, você não tá criticando esse alguém, você tá falando sobre você. Você está falando sobre você. Então, não é as pessoas que te incomodam, é você que se incomoda. Então, quando eu olho, eu falo pra pessoa assim, olha, você é egoísta. Você não tá falando da pessoa, você tá falando de você. Só que eu tô me espelhando no outro, entendeu? Então, aquilo que eu, às vezes, que nem eu falei pra você, contei pra vocês a história de quando eu tive aquele acesso de raiva, e eu falei com a mulher, eu gostaria de estar falando, na verdade, era pra mim. Por que você não fala que você precisa falar? Eu descontei na mulher o que eu queria descontar em mim, entendeu? Então, quando a gente critica o outro, na verdade, a gente tá falando sobre a gente. Quando a gente julga o outro, a gente tá falando sobre a gente o tempo todo. Então, você só enxerga na outra pessoa que enxerga em você. Então, esse é o seu foco, entendeu? Então, quando eu olhei para esse corpo e eu olho ali o quadril, na 4, quer dizer, é algo que eu enxergo em mim e que eu enxergo nas outras pessoas. E é verdade isso. Toda vez que eu olho uma mulher,
mais magrinha, assim, que tem o quadril mais retinho, assim, eu falo assim, nossa, deve ser muito bom ter esse quadril mais retinho, né? Enquanto as pessoas falam assim, nossa, Cláudia, você tem um corpo lindo, porque você tem o quadril, o violão, que não sei o quê. Mas, pra mim, eu não gosto. Eu não gosto, porque a sensação que eu tenho é que eu ainda estou acima do peso, mesmo estando magra, entendeu? Porque você vê as pessoas que naturalmente é magra, elas não têm muito quadril, entendeu? Só que eu também preciso trabalhar isso em mim, que esse é o meu biotipo. Eu estou magra dentro do meu biotipo. Não adianta eu querer ter um corpo que não é meu, entendeu? Então, isso é o que eu preciso trabalhar dentro de mim, entendeu? A mesma coisa, muitas vezes você quer se espelhar numa pessoa que tem um corpo totalmente diferente de você. Então, por exemplo, a Regina falou da 1. Imagina se a Regina falasse assim, não, mas eu quero chegar a ter o corpo da 5. Aí a 5 é mais alta, é mais retinha, as pernas bem fininhas. E aí eu falo assim, eu quero ficar igual ela. Aí eu vou viver a vida inteira tentando ficar igual aquela pessoa, sendo que o meu biotipo não é. O meu biotipo, às vezes, é aquela pessoa que tem o ombro mais largo, entendeu? E quadril, cintura mais fina, né? Que faz aquele triângulo assim, tá? Então, você tem que ser a melhor versão dentro do seu biotipo, entendeu? Então, até mesmo você olhar e ver, será que eu não estou buscando, dentro do emagrecimento, algo que dentro do meu biotipo não é impossível? Tem uma moça que eu gosto muito de seguir ela, o nome dela é Bianca Camargo, né? É muito legal dela que ela faz uns vídeos assim, que ela muda a roupa dela, ela coloca uns acessórios e ela fala que se ela não ficou com cara de rica. É muito engraçado. Mas eu também percebi em um determinado momento que eu tava comparando meu corpo com o dela. Porque ela também usa 36, só que ela é aquela pessoa que é magrinha inteira, assim, tipo, o corpo mais retinho, sabe? Ela quase não tem bunda, quadril mais reto. E eu comecei a meio que me comparar com ela. Eu falei, cara, isso não tá legal, não tá saudável. Então eu deixei de ver um pouquinho, porque eu falei, não tá saudável. Por quê? Porque ela tem o biotipo, ela é mais magrinha, tanto que uma das reclamações dela é justamente que ela não consegue ganhar massa muscular, porque ela o biotipo naturalmente dela é muito magro, entendeu? Já não é o meu caso. Eu já consigo ganhar massa muscular, porque o meu biotipo, pelo meu perfil estético, ele consegue ganhar massa muscular rápido. Só que o estético dele tem que vencer essa questão da gordura que ele acumula bastante no quadril, entendeu? Então, demanda um pouco mais de tempo. Eu posso chegar a alcançar o que eu desejo? Posso, mas vai demandar um pouco mais de tempo. E mais foco meu aí nessa, dar essa atenção mais para isso, tá? Então, trouxe aqui essa visão só para vocês entenderem que vocês sempre vão ter esse foco. Em alguma coisa vocês estão focando. E agora o que é disciplina, tá? Obediência ao conjunto de regras e normas que estão estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Do ponto de vista social, a disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo ou a característica da pessoa que cumpre as ordens exigentes da sociedade. Então, eu trouxe aqui a explicação de disciplina do ambiente social ali. Por quê? Se a gente vai trabalhar, a gente tem um horário para entrar no trabalho. Se eu entrar às 7, meu horário é às 7. Ainda tem algumas empresas que dão ali 10 minutos de tolerância para não descontar do salário. Mas eu tenho horário para entrar. Por que no meu trabalho, que eu tenho horário para entrar, eu vou todos os dias? Só que quando é questão de treinar, eu não vou. E por que eu cumpro essa disciplina do meu trabalho? Porque eu vou ter prejuízo se eu não for. E qual é o prejuízo no trabalho? Financeiro. Então, tudo aquilo que a gente reconhece, o prejuízo que vai ter por não fazer, a gente acaba fazendo por disciplina, mesmo quando eu não estou com vontade. Então, por exemplo, eu estou aqui gripada, poderia não estar dando aula para vocês. Mas se eu não der aula para vocês, eu também tenho prejuízo. Então, assim, a gente sempre vai ter esse foco na disciplina quando eu percebo qual é o prejuízo que eu vou ter se eu não fizer aquilo. E aí eu faço mesmo no dia que eu não tenho motivação para fazer aquilo, entendeu? Então, do âmbito social, as exigências, as ordens, quanto eu consigo ser obediente àquele conjunto de regras, que muitas vezes são regras que eu me imponho, que eu mantenho essa disciplina. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, façam a meta do mês de vocês, eu quero que vocês falem qual é as ordens que eu vou cumprir esse mês para mim. E aí, muitas vezes, vai depender de cada tipo de pessoa, né? Tem gente que compartilhar faz ela ter disciplina. Tem gente que não. O fato dela não compartilhar faz com que ela tenha disciplina. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna chamada Adriana, ela nunca falou no grupo lá. Só que a Adriana, ela é muito disciplinada. A Adriana já perdeu 43 quilos em um ano que ela tá comigo. Fez agora em março, um ano que a gente tá juntas. Então, assim, ela tem a dieta dela certinho, que ela também passa com a nutricionista. Então, ela segue muito certo. Então, se eu falo assim, se naquela semana a gente define, Adriana, ó, essa semana você vai fazer a ferramenta, sei lá, da gratidão. Ela é disciplinada e vai lá e faz. Entendeu? Por quê? Porque ela já entendeu os prejuízos que ela tem se ela não fizer aquilo. Como também ela já entendeu os benefícios que ela ganha se ela fizer. Então ela prefere se manter disciplinada. Por quê? Porque ela não quer ter o prejuízo que ela já teve no passado e ela quer os benefícios. E aí, recentemente, que aconteceu, para vocês até entenderem que eu falei aqui para vocês, que no momento da nossa vida, a gente vai passar por oscilações. Recentemente, aconteceu uma situação com o marido da Adriana, em que precisou que a Adriana saísse do foco do emagrecimento para focar no marido dela. Uma coisa que foi uma doença que ela precisou focar. Então, por 2 semanas, a Adriana saiu meio que da disciplina para poder focar no marido dela. E aí, nesse período que ela desfocou, ela acabou tendo um pequeno reganho de peso.
E aí, depois que passou aquele vulco-vulco, ela voltou para a disciplina, tanto que ela já perdeu o reganho de peso que ela teve, e ela teve esse entendimento. E qual foi a reflexão que a gente teve na última sessão? Adriana, vai ter momentos que, faltam aí, eu acho que 15, 20 quilos, não lembro, para ela perder, vai ter momentos que vai acontecer alguma coisa, você vai desfocar por aqueles momentos, mas é importante você voltar, entendeu? Entender que naquele momento teve outra coisa que exigiu o seu foco, mas você soube voltar. Então, às vezes a gente se culpa, porque desfocou, sei lá, um dia, 2 dias, desfocou, e aí o que a gente faz? Ao invés de voltar, o que a gente faz? A gente sai do rumo de vez. E fica ali, ó, dias perdido ali, e não sabe tomar esse caminho de volta, entendeu? Mas por quê? Talvez porque as minhas regras talvez não sejam muito claras para mim. O que eu quero de verdade no emagrecimento? Né? Quando a gente fala de motivação, qual é o motivo que me faz todo dia levantar e fazer isso aqui? Será que isso está bem claro na mente de vocês? Para que você consiga ter essa disciplina? Para eu ter disciplina, eu preciso primeiro ter a motivação, que é o motivo que me faz fazer isso. Para mim ter foco, eu preciso saber o motivo, porque eu vou focar naquele motivo. Eu vou olhar para aquele motivo todos os dias de manhã, levantar e fazer. Aí eu me torno uma pessoa disciplinada, porque eu enxergo isso. Vou dar um exemplo aqui, ó, de disciplina, que é chegar no trabalho no horário, cumprir as tarefas, né? Vou dar um exemplo aqui. Elisângela é professora. Dá para a Elisângela chegar lá na sala de aula, sentar e ficar sem fazer nada? Eu acredito que não. Ela tem ali eu acho que, não sei se é ata que vocês cumprem ali, de dar a aula que você precisa dar, porque até o governo, né, tem aquela questão da igualdade, né, para que todos os alunos, sei lá, tá na 5ª série, todo mundo da 5ª série tem que estar tendo aquele conteúdo naquele período. Então não dá para a Elisângela simplesmente chegar lá e falar assim, hoje eu vou falar, sei lá, eu vou dar aula de matemática, sendo que na programação tá aula de português. Ela tem que cumprir aquelas tarefas ali. E outra, ela tem que cumprir o horário dela. Por quê? Ela tem ordens e ela sabe o prejuízo que vai dar também para as crianças, dela sair dali do conteúdo, porque elas vão ficar atrasadas, e o prejuízo de também a diretora, que vai chamar a atenção dela, prejuízo lá, talvez no salário dela, vai ter esses prejuízos, entendeu? Como ela sabe também que se ela cumprir aquelas regras, ela terá os benefícios, o benefício do meu salário, se eu cumprir a regra de chegar no horário, não me atrasar, vou ter o benefício do salário, vou ter o benefício das crianças estarem aprendendo ali e chegar no final do ano elas tirarem boas notas, porque eu acredito que nenhum professor quer chegar no final do ano seus alunos só tirarem nota ruim, e aí você vai ficar como? Como professor que não sabe nem dar aula, né? Se usa todos os alunos da sala. Lógico que tem aluno que é mais devagar, tem aluno que não vai aprender tanto, mas unanimamente toda a sala aprender mal, peraí, o que está acontecendo é com o professor. Se for um ou outro, é o aluno, mas se for todos, aí já é o professor, entendeu? Então, assim, tem regras e ordens que você precisa cumprir. Em casa, né? Fazer as coisas de casa doméstica. Existe da gente disciplina. Por quê? Se eu não lavo louça todo dia, fico uma semana sem lavar louça. Você não vai nem enxergar a pia de tanta louça. Dentro de uma casa, por exemplo, a minha casa tem 3 pessoas. Todo mundo acabou de jantar aqui. Eu jantei primeiro, meu marido e minha filha jantou, eu tô olhando ali pra pia, tá cheia de louça ali. Se eu não lavo essa louça, eu deixo para amanhã vai ter mais, e depois vai ter mais, e mais, e mais. Entendeu? Então a gente tem disciplina. Por quê? Porque a gente entende prejuízo. Eu entendo que se eu não lavar a louça hoje, amanhã eu vou ter louça em dobro para me lavar. Então eu prefiro lavar hoje para não lavar em dobro. Então isso é ter disciplina. As nossas obrigações financeiras. Se eu não pago a conta de luz agora, nesse mês, aí o mês que vem eu vou ter 2 contas de luz. Aí se eu não pago a do mês 2, aí vai ter 3. Aí qual é o prejuízo? Vai vir cortar a minha luz. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre ter disciplina, é quando eu entendo também os prejuízos que eu vou ter. Não, a gente entende os benefícios, mas também eu entendo o prejuízo que eu vou ter sobre aquilo. E aí vai a pergunta: mas por que no emagrecimento eu não tenho foco e disciplina, né? Eu já trouxe aqui para vocês, apresentei para vocês que vocês têm foco, vocês têm atenção em alguma coisa, vocês têm disciplina, mas por que no emagrecimento eu não consigo? Essa é a pergunta que fica muitas vezes na gente. Por conta disso aqui, que vocês vão entender agora. A função que a comida, primeiro, está exercendo na vida de vocês. Então, com base em tudo que a gente já estudou nessas aulas, ainda assim, por mais que eu aprenda as coisas, eu saiba, eu ainda preciso entender dentro de mim qual é a função que a comida exerce na nossa vida. Então, ela está tendo ali o lugar dela na minha vida. Eu acho que eu falei no áudio para vocês ontem que no domingo eu fui rechear um ovo de Páscoa pro meu marido, gente. E eu comecei ali a colocar, né, eu esqueci como é o nome que a minha filha usa, para confeitar ali, e caiu brigadeiro na minha mão, gente. Eu senti repulsa pelo aquele brigadeiro. Antigamente eu ia lamber as mãos, ia pegar a colher, comer, mas eu senti repulsa. Aquilo grudava na minha mão, eu falava, nossa, se isso gruda na minha mão, imagina no meu estômago. E começou a me dar arrepio aquele açúcar. Eu falei, cara, eu não consigo mais comer açúcar, eu não consigo mais olhar para o açúcar direito, eu consigo ter contato com o açúcar mais. Porque a função que o açúcar exercia na minha vida, ele não consegue mais exercer. Então, quando a gente fala de comida, ela exerce uma função, né? Na verdade, a função da comida primordial é nutrição para o nosso corpo, né? Só que a gente usa a comida para ter funções emocionais com a gente. Então, eu trouxe aqui as principais que tem dentro daqui de tudo que eu já atendi de alunos. Eu mapeei algumas. Então, vamos lá. A primeira é companhia, quando eu estou sozinha. Então, muitas vezes, a comida traz essa função de companhia quando eu estou sentindo esse sentimento de solidão. Não necessariamente eu estou sozinha em casa. Então, você pode estar
com 10 pessoas na sua casa, mas ainda assim você tá com esse sentimento de solidão, de que ninguém tá te vendo, né? Então eu uso a comida nessa função de me fazer companhia, tá? A comida como prazer, entendeu? Já que a minha vida eu não tô tendo outro tipo de prazer, então eu fico comendo, né? Quando a gente fala em prazer, tá muito ligado ao doce. O doce traz essa função de prazer, né? De comer aquela sensação gostosa, né? Nós estava na Páscoa, né? Recentemente, algumas pessoas ainda têm chocolate em casa, então você come aquele chocolate, você sente aquela sensação, nossa, que delícia esse chocolate, que prazer. Você parece que esquece tudo, é só aquele prazer de estar comendo aquele chocolate. Então a comida também pode estar exercendo esse prazer na sua vida, porque você não consegue ver prazer nas outras coisas, tá? Energia, né? Quando eu tô cansada, né? Se o corpo tá cansado. E a semana passada eu falei para vocês, né? Que o órgão cérebro, ele gasta 20% da nossa energia do dia. Então imagina uma pessoa que é estressada, que fica pensando o dia inteiro. Tá gastando mais energia ainda. Então ela vai precisar de energia. E quando a minha fonte de energia está esgotada, eu sempre vou querer uma fonte rápida de energia. E o que a comida vai fazer ali? Provavelmente você vai comer uma comida que traz essa energia rápida, por exemplo, o doce, o pão, as farinhas em gerais, né? Amendoim, gordura também é uma fonte de energia rápida. Você vai comer essas fontes de energia rápida porque eu tô cansada agora. O meu esgotamento do meu corpo físico já tá esgotado. Então eu preciso subir essa energia de forma rápida, tá? Acolhimento, gente. Então, muitas vezes a comida traz como se fosse um abraço de alguém. Eu vou dar um exemplo assim de um chazinho quente. Um chazinho quente num dia frio, ele é um acolhimento. Ele traz aquela sensação ali de aquecer mesmo. Como se fosse um abraço de alguém muito querido, um abraço de vó, que vem te aquecer quando você tá triste. Então, às vezes, a comida tem essa função de acolhimento. Então, ela te acolhe, principalmente quando é comidas que relembram algo muito bom da tua infância. Então, por exemplo, quando eu comia bolo. Quando eu comia o bolo, só me lembrava minha tia. Só me lembrava minha tia. E esses dias, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Eu comecei a lembrar muito da ex-patroa da minha mãe, que hoje é falecida há 18 anos. E aí, chegou um momento que eu falei assim pra minha filha, eu tô falando muito da patroa da sua avó. Por que eu tô falando tanto nela? Porque eu lembro dessa questão do acolhimento dela. Porque quando a minha mãe trabalhava na casa dela e ela falava toda semana pra minha mãe levar um dos filhos. Quando a gente chegava lá, ela tratava a gente, tipo, como vó. Então, era aquelas batatinhas de latinha, era chocolate, era tudo que você imaginar, gente, do bom e do melhor. Ela dava pra gente coelhinho na Páscoa, era aqueles coelhinhos de Páscoa. Ela preparava sacolinhas com bala, com chocolate pra gente trazer pra casa. Então, assim, ela dava um acolhimento. Como ela era mãe de um menino só, e ele já era adulto, então parecia que ela não tinha netos, então ela usava os filhos da minha mãe como netos. Então, era esse acolhimento. E eu percebi que nesses dias eu tava muito querendo acolhimento. Então, o tempo todo eu tava lembrando dela. Então, a comida também tem essa função de acolhimento quando você precisa, principalmente quando é comida que lembra pessoas que na sua infância traziam essa questão para você, tá? Conexão, quando eu quero me conectar com alguém, entendeu? Então, às vezes, vou trazer um exemplo marido e mulher, né? Eu percebo que eu e meu marido, a gente tem uma conexão muito forte com a comida. Então, assim, muitas das vezes, quando eu quero estar ainda mais próximo do meu marido, a gente sai para comer. Porque quando a gente sai para comer, parece que o mundo lá fora, esquece o mundo lá fora e tá só ali nós dois, entendeu? Por mais que em casa também a gente tenha essa conexão, mas tem as coisas de casa para fazer, conta que a gente fala, as outras coisas que a gente fica falando. Mas quando a gente sai só nós dois para comer, tem essa conexão, ali é só eu e ele. A gente não fala sobre nada, sobre conta, sobre casa, sobre essas coisas. A gente fala sobre nós dois, entendeu? E a gente fala sobre planos. Eu já percebi também, quando eu e meu marido saímos para comer, a gente fala sobre planos do futuro. A gente não fala sobre talvez uma coisa que tá acontecendo ruim agora. A gente sempre fala sobre os planos, e aquela viagem que a gente quer fazer, e aquilo lá, entendeu? Então, eu percebo isso. Então, a conexão, às vezes, você às vezes come com seu marido por causa disso, porque você percebe que naquele momento é conexão, tá? Às vezes, familiares. Às vezes, a gente vai visitar nossa mãe ou visitar alguns familiares e você quer se sentir conectado com eles. E aí, você acaba comendo o que eles comem também. Também pode acontecer com amizades, pode acontecer no ambiente de trabalho, você quer conexão com aquelas pessoas, tá? Então, pode ser que a comida esteja exercendo essa função. Afetividade, né? É você trazer afeto, comidas que trazem afeto. Então, por exemplo, lembrar de uma comida que traz afeto. O próprio bolo, né? Que eu falei do bolo da minha tia. Isso, o bolo da minha tia me trazia isso, essa questão do afeto. Porque a minha mãe nunca foi de fazer comidas especiais pra gente, né? Era arroz, feijão e pronto, né? A minha tia não. A minha tia, ela fazia o bolo para as crianças. Então, assim, todo dia, quase que todo dia de tarde, tinha aquele bolo. Então, era afetividade. Então, eu buscava no bolo essa afetividade, ou seja, me sentia importante. Que era o que a minha tia fazia. Ela fazia para todas as crianças, mas era assim, isso aqui é para vocês. Então, trazia isso, dessa sensação de que eu era importante para alguém, tá? Conforto, gente. Às vezes a gente usa comida para nos confortar. Às vezes a gente tá se sentindo mal e a gente pega aquela comida e fica ali se confortando. Quem nunca, às vezes, comeu alguma coisa, às vezes chorando, e ficou ali, como que a comida estivesse trazendo alguma coisa pra gente. Eu vou usar aqui um exemplo, Elisângela, seu, que você falou uma vez no grupo, que aconteceu do seu genro ter fingido ali que ia acontecer alguma coisa com ele, e você pegou e começou a comer pipoca. Então pode ter sido isso. Essa questão do conforto, de se confortar para aquela situação que estava acontecendo, tá? Isso, tá vendo? Então, às vezes, a gente usa comida também para nos confortar, às vezes nos confortar de um sentimento que a gente está sentindo, entendeu? Controle, tá?
A gente pode usar a comida também como controle, controlar. Quando tudo está descontrolado na minha vida, e aí eu busco a vida para tentar ter um certo controle ali. Por isso que muitas vezes a pessoa que quer controle, se ela começa a fazer uma dieta restrita, por exemplo, ela sente que a dieta está controlando ela e não ela está controle. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim: se na minha vida nada eu tenho controle, a única coisa que eu tenho controle é o que eu como, então eu acabo comendo, porque assim, eu controlo tudo que eu como. Então eu vou comendo, comendo, comendo. Entendeu? Nisso ninguém me controla. As pessoas podem estar controlando tudo, mas não estão controlando a minha comida. Então, eu fazer uma dieta restrita, eu me sentir controlada, tá? Segurança, tá, gente? É por questões de proteção. Então, muitas vezes a pessoa come por segurança. Vou dar um exemplo. Uma pessoa insegura, ela vai comer por quê? Pensa numa caixa d'água. A caixa d'água, na verdade, é uma segurança para quando falta água. Então, eu como bastante, por quê? E se um dia e se faltar comida? Pessoas que passaram necessidades básicas na infância, né? Pode ter passado fome ou não tão fome, mas fome assim, tem a fome mesmo, que a pessoa não tinha nem arroz e feijão para comer, mas também tem a fome assim, de eu querer algo e não ter como comprar. Então, por exemplo, na minha casa sempre teve arroz e feijão. Mas, por exemplo, a bolacha recheada minha mãe controlava muito. Minha mãe comprava contado, gente. Era 5 bolachas recheadas, que era uma por semana e a gente tinha que dividir aquela em 6 crianças. Então, imagina que eu comia 2 bolachas recheadas só por semana. Então, assim, eu não tinha. E aí, quando eu cresço, eu como 1 pacote, 2 pacotes de bolacha recheada, entendeu? Porque se um dia faltar, eu já comi, entendeu? Então, eu comia por segurança, para sempre ter mais. Então, às vezes, eu já cheguei a comer um panetone inteiro. Um panetone de 500 gramas ali, comer ele inteiro, por segurança, e se não tiver mais? E se alguém comer, entendeu? Eu já percebi muitas vezes, no passado, comendo, justamente por isso, que se eu chegar e não tiver mais, então eu tenho que comer agora, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder agora. Aí ficava com aquela barriga cheia, muito cheia, e ali eu me sentia mais segura, eu já comi. Se não tiver mais, eu comi o suficiente. Como se fosse o suficiente para uns 3 dias. Entendeu? Então, muitas vezes a gente come por segurança. E essas são as funções da comida. Mas também a gente precisa entender qual é a função da gordura. Então, vocês encontraram aí a função da comida de vocês, né? Se vocês conseguiram reparar algumas situações aí que você percebe se comendo. Agora vamos entender qual é a função da gordura. A gente já entendeu. Ok, então, a comida está sendo minha companhia quando eu me sinto sozinha. Ok, mas aí tem a função da gordura. Então vamos lá trazer aqui para vocês a função da gordura, tá? Se esconder. Sim, porque pensa assim, se eu não tenho uma identidade bem formada, o que vai acontecer comigo? Eu vou precisar da gordura para me esconder. Me esconder de quê? Às vezes de mim mesmo, não é nem das pessoas. Às vezes é de mim mesmo. Porque sem a gordura, eu tenho que enxergar quem eu sou. E eu não quero enxergar quem eu sou, porque eu acho que quem eu sou, muitas vezes, pode ser ruim para as outras pessoas. Então, eu prefiro me esconder. E pensa numa pessoa que ela tem essa questão de se esconder, ela é uma pessoa que ela não tira fotos, ela tem vergonha de tirar fotos, ela quase não participa de eventos, ela não quer sair de casa, ela usa roupas mais largas, às vezes roupas pretas para esconder a gordura, entendeu? Que eu não sei quem criou esse negócio de que roupa preta emagrece, porque a gente não come roupa, então roupa preta não emagrece, né? Só disfarça e nem disfarça dependendo de como a gente tá, né? Então, é muito fácil ver se a função da gordura está sendo se esconder. É as minhas ações, entendeu? Eu tô o tempo todo me escondendo, por exemplo, uma pessoa que não se arruma. E se arrumar, gente, não é ficar maquiada, salto alto, linda, maravilhosa. Tô falando assim, o minimamente ali, bem arrumadinha ali. Vou, sei lá, na igreja. Não custa nada eu pôr ali uma saia, uma blusa mais ajeitadinha, arrumar meu cabelo e ir pra igreja. Não, eu vou com aquela blusa mais larga, vou com aquele vestido mais largo, vou com aquela roupa lá no pé, tudo me escondendo. Amarro um coque no cabelo. Então, quanto mais eu me escondo, melhor. Então, se a função da gordura está exercendo isso, você vai ver pelas suas ações. Quanto você está se escondendo, né? Eu vejo mulheres muito que nem eu já atendi mulher que quando eu comecei a atender, cabelo era coque. Quando terminou os atendimentos, a pessoa usava o cabelo solto, já estava usando outros tipos de roupa, muito diferente. Por quê? Porque a gordura estava ali escondendo ela. Quando ela se encontrou novamente com ela mesma, a gordura deixou de fazer a função. E aí ela começa a emagrecer. Chamar a atenção, tá, gente? Por incrível que pareça, estar gordo chama atenção, porque você é grande. Quanto maior a gente fica, por isso que tem pessoas que chegam muito obesos mesmo. Por exemplo, eu tava vendo, tem um rapaz, ai meu Deus, o apelido dele tá como Mamute, eu acho, no Instagram. E ele tá em processo de emagrecimento, o rapaz chegou a 300 quilos. Sabe o que é 300 quilos? Total de chamar a atenção. E aí ele começou a postar o processo dele de emagrecimento no Instagram. E ele tá crescendo muito no Instagram, fazendo alguns vídeos. Por que ele tá emagrecendo? É porque só porque ele tá treinando e fazendo dieta? Não é. É porque ele tá tendo a atenção que ele tinha por ser gordo, agora ele tá tendo a atenção das pessoas no Instagram. Aí ele não precisa mais da função da gordura. Então ele tá conseguindo, ele já perdeu 70 quilos. Ele tá conseguindo emagrecer, mas por quê? Ele não precisa mais da gordura nessa função. E aí ele vai emagrecer. E aí, se essas pessoas deixarem de dar atenção para ele vai voltar a engordar. Porque ele tá emagrecendo, tá fazendo dieta, exercício, tá, ok. Só que ele ainda não entendeu qual era a função que a gordura tá exercendo. E como ele tá chamando a atenção das pessoas dessa forma que ele tá ali fazendo e tudo, a gordura tá deixando de ter essa função e por isso ele tá emagrecendo, entendeu? Então, chamar a atenção. Por isso que as pessoas vão ficando cada vez maiores, mais gordinhas. Por quê? Porque eu tô chamando a atenção. Mesmo que seja pro negativo, as pessoas estarem criticando. Mas eu tô exercendo essa função de chamar a atenção. Então, eu engordo cada vez mais, tá? Acolhimento, tá? Então, assim, quem nunca, assim, que tá muito acima do peso, não escutou aquela famosa frase? Ah, eu tô preocupado com a sua saúde.
Então aí você acaba que as pessoas te acolhem mais, por achar que você é vítima. Não, coitadinha, ela tá na obesidade, nossa, ela não tá conseguindo andar, nossa, ela tá doente. E geralmente a pessoa que ela quer esse acolhimento é uma pessoa que fala muito de doença. Quando ela quer. Ela fala muito de dores. Então, aquela pessoa que chega, ai, meu joelho tá doendo, ai, minha coluna tá doendo, ai, isso, aquilo, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu gosto muito dela, mas é muito engraçado. Toda vez que você vai lá, ela fala só sobre doença. Por quê? Porque ela quer acolhimento. E às vezes a questão do acolhimento, gente, é a pessoa mesmo que precisa se acolher. Ela tá buscando isso no outro, mas se ela começar a se acolher, né? Se acolher é o quê, gente? Eu me perdoar, eu entender qual é as emoções que eu tô precisando trabalhar naquele momento, eu entender quando eu tô triste, eu entender quando eu não quero falar, eu entender quando eu quero falar também, entendeu? Isso é acolhimento, eu me acolher. E aí a pessoa fica buscando isso nos outros, entendeu? Então, uma forma de também estar acima do peso é querer esse acolhimento dos outros, que as pessoas sintam pena de você, tá? Ser grande, né? Na questão de ser grande é quando, eu vou dar um exemplo, eu não tive reganho de peso em 2022, vou dar por que eu tive reganho de peso, naquela época eu não estava trabalhando, só meu marido estava trabalhando. E eu cresci num ambiente em que mulher não pode depender de homem. Piorou se você tem filho que não é dele. Foi o que eu aprendi com a minha mãe. E eu estava dependendo do meu marido, eu estava na casa, que é nossa casa, mas na minha cabeça era dele, né? Porque ele tinha comprado antes de casar comigo. Pra mim, eu estava na casa dele, dependendo do dinheiro dele, então eu estava total sem controle de nada. Então eu precisava ser maior que ele. Então, assim, o que aconteceu? Meu marido, na época, ele pesava 76 quilos. Meu marido estava bem magrinho na época. Ele pesava 76 quilos. E eu fui acima dele. Eu casei com 75. Eu fui para 89, gente. Ou seja, eu estava maior que ele. Nas fotos, eu estava maior que ele. Então, eu precisava me tornar grande, porque era como se eu for maior que ele não me domina. Entendeu? Já que ele está dominando essa questão do dinheiro, mas eu sou maior que ele não me domina. É uma coisa bem, assim, consciente que a gente vive, gente. Mas tudo tem a ver com as nossas crenças. Por isso que eu contei para vocês a questão da minha mãe, da crença de você não pode depender de homem. Então, já que eu não estava dependente dele, eu precisava me tornar maior que ele, tá? Ocupar espaço, né, gente? Então, pensa, uma pessoa que está acima do peso e ela tá grande, ela ocupa um espaço maior, né? Tanto que a gente pode ver aí nos ônibus, nos restaurantes, a cadeira do obeso. É 2 cadeiras. Ocupar espaço. Por quê? Se eu ocupo espaço, as pessoas me enxergam. Eu sou visto se eu ocupo espaço, entendeu? É só perceber quem ocupa espaço e é visto. É aqueles que são maiores. Então, por exemplo, se a gente vai no nosso trabalho, quem é que ocupa o espaço? É o líder, é o gerente, é o chefe. Ele tá ali sendo mais visto. Então, muitas vezes eu me torno grande, gordinha, mais gordinha, por quê? Porque eu preciso ocupar espaço. Se eu tô num ambiente que as pessoas não me enxergam, eu me torno grande, porque aí sim, eu vou ser vista, tá? Ser forte, quando aquela pessoa, principalmente pessoas que são meio que submissas, né? Não conseguem falar, não conseguem se expressar, não conseguem ter uma opinião, então eu preciso ser forte, porque eu tenho que aguentar essas situações na minha vida. Ou pessoas que têm vidas difíceis, né? Situações difíceis para lidar. Então eu preciso me tornar forte. Então, como para me tornar forte? Então a gordura me deixa maior. Vou dar um exemplo aqui do desenho do Popeye. Ele comia, toda vez que ele queria lutar, o que ele fazia? Ele comia espinafre e ele ficava grande. Então, eu preciso ser forte. Então, se tornar grande é ser forte também. Então, pode ser que a gordura esteja ocupando esse espaço. Preciso, nessa situação na minha vida, preciso ser forte. E como eu não sei lidar com isso, eu como, tá? Suportar, né? Que tem a ver aí com submissão, né? Eu preciso suportar o que está acontecendo na minha vida nesse momento. Então, suportar é diferente de ser forte. É aquela pessoa que se torna forte mesmo, que aguenta. Agora, suportar é aquela pessoa que se cala. Aquela pessoa que tem que sufocar o que ela está sentindo. Ela não pode nem expressar. Eu preciso suportar a situação. Eu não posso me expressar, não posso expressar sentimentos, né? Quando a gente cresce numa família onde que as pessoas não acolhem o nosso sentimento, né? Eu estava muito refletindo sobre isso agora na parte da tarde, né? Nesses últimos dias eu tenho estado muito emotiva, né? E aí eu postei um vídeo no meu Instagram, que foi a Ju que me mandou esse vídeo, e aí eu repostei hoje no meu Instagram, que realmente eu percebi que a minha vida toda eu só cuidei das pessoas, eu quis salvar todo mundo, mas quem é que me salvou? Ninguém tá me salvando, ninguém tá me ajudando. E aí ontem eu tava conversando com meu marido, e comecei a falar umas coisas, e ele falou assim, não, mas você tá pondo isso na sua cabeça. Aí eu levantei bravo e falei pra ele, hoje eu queria só que você escutasse, e você me acolhesse, eu não quero que você fale, eu sei que eu tô pondo isso na minha cabeça, eu estudo psicologia, mas eu só quero que alguém escute e valide o que eu tô falando, entendeu? E aí ele ficou parado assim, olhando por causa da minha reação, né, falei assim, porque eu queria que alguém um dia validasse, porque todo mundo que fala comigo, eu valido as situações das pessoas, mas quem é que tá me validando quando eu falo? Parece que quando eu falo, ninguém quer escutar, entendeu? Porque o tempo todo eu tô suportando, mas chega um momento que a gente não quer mais suportar, a gente precisa falar, entendeu? E a gente só quer o que o outro às vezes escute. A gente não quer mais nada, a gente não quer resposta. A resposta a gente, na maioria das vezes, a gente tem. A gente só precisa que a pessoa escute, tá? Então, suportar também. Às vezes eu tô acima do peso para suportar algumas situações que eu não consigo falar. E se eu falar, as pessoas não vão validar aquilo, tá? Proteção da sexualidade, né? Pessoas que talvez tiveram problemas com abusos, né? Ou até mesmo tá com dificuldades no casamento, né? Em questão de sexualidade, às vezes a pessoa fica gordinha até mesmo para não ter essa relação com o marido, no caso ali de casamento, né? Ou para não ser vista lá fora por outros homens, né? Se às vezes eu tô com problema de relação com meu marido, aí eu acabo para não ser vista lá fora, eu acabo engordando. Ou até mesmo uma pessoa que é solteira, né? Naquele momento ela não pode se envolver com ninguém. Tem uma história assim engraçada, gente, que é uma moça que ela estava estudando para um concurso.
E ela, durante esse período que ela estava estudando concurso, ela não podia sair, não podia se relacionar com ninguém. Então ela começou a engordar, e ela não sabia por que ela estava começando a engordar. Mas era porque, como ela não queria se envolver com ninguém, então ela tinha que ficar, vamos dizer, se enfeiar um pouquinho, para que nenhum homem visse ela, porque ela não tinha tempo para ter algum tipo de relacionamento. Isso pode acontecer também. Naquele momento da sua vida, você não está tendo tempo para se relacionar, você acaba se mantendo acima do peso. Um exemplo, eu também, me usando como exemplo, quando eu separei do pai da minha filha, eu fiquei 5 anos ainda acima do peso. Por quê? Naquele momento eu não queria me envolver com ninguém. Eu queria literalmente ficar sozinha, entendeu? Então eu me mantive acima do peso. Porque antes o problema era a questão do meu marido ser ciumento. Beleza, mas por que eu não emagreci depois? Porque eu também não queria me envolver com ninguém. Então, na minha cabeça, se manter acima do peso, ninguém ia querer namorar comigo. Então, porque eu era gordinha, coloquei isso na minha cabeça, ninguém vai querer namorar, não vai querer nada sério comigo, ninguém vai querer casar comigo. E aí eu me mantive acima do peso. Proteção da sexualidade, para você não ser vista, principalmente na questão masculina, tá? Então, a gordura tem essas funções aí. São as principais que eu mapeei dentro aí de todo esse ano, 2 anos, 3 anos aí que eu venho atendendo mais seriamente a questão do emagrecimento comportamental. Eu mapeei essas proteções aí que a gordura está exercendo, tá? Então, não adianta querer ter foco e disciplina se você não entende essas funções. A função da gordura é a função da comida. Eu preciso entender quais essas funções. Por quê? Só quando eu entendo essas funções, eu vou substituir. Então, por exemplo, se eu estou precisando de acolhimento, a comida está me trazendo acolhimento, peraí, o que eu preciso fazer? Será que eu não estou precisando prestar mais atenção em mim, me acolher mais? Ou até mesmo buscar ajuda de alguém que vai me ajudar a se acolher? Entendeu? Que aí tá a ajuda profissional. Ou até mesmo, como eu disse para vocês, ontem conversando com o meu marido, eu falei, eu quero só que você escute, eu não quero que você fale isso, fale aquilo, me dê conselho, eu só quero que acolhimento, só quero que você valide o meu sentimento e o que eu tô sentindo hoje, entendeu? Então, às vezes, você tá precisando de se acolher também. De você olhar e você falar, tá tudo bem, hoje eu não tô bem, mas amanhã eu vou estar melhor, entendeu? Ontem eu não tava tão bem, além de estar doente, que é coisa que eu não fico, eu não gosto de ficar doente, mas ainda não estava, emocionalmente também não estava bem, mentalmente pior. Mas hoje já tá outro dia, fui até fazer o cabelo, porque já tô bem. Só que ontem eu me acolhi, eu quero ficar assim, queria, tanto que eu tomei uma sopinha, que aí tem, lembra a função da comida? A comida me trouxe também esse acolhimento. Fui lá, fiz uma sopinha quentinha, me trouxe esse acolhimento ali na comida. Me faz lembrar também a infância também, quando a gente ficava doente. Geralmente, quando a gente fica doente, mãe faz sopinha pra gente, vó, tia, faz sopinha. Minha tia era muito craque nisso, ela sempre fazia sopinha quando a gente estava doente, né? E tem aquela, tem que comer pra ficar mais forte, né? E era sempre essa questão de sopa, né? Hoje a pessoa que comer pra ser forte é comer uma pizza, né? Mas naquela época lá, os antigos, né? Comer pra ser forte, eles faziam canja, né? Quando eu tive Covid, por exemplo, a minha mãe fez sopa para mim quase que todos os dias lá do Covid. Então, a sopinha me trouxe também esse acolhimento ontem, tá? E aí, eu queria trazer para vocês aqui, para vocês se motivarem, ter foco e disciplina, vai ter que ter significado para vocês o que vocês estão fazendo. Eu só consigo ter foco quando eu entendo qual é o significado disso para mim, tá? Então, eu quero que você faça listas. Listas do quê? Para você, o que significa fazer dieta? E sim, gente, a palavra dieta, a gente está sempre fazendo uma dieta. Ou que seja uma dieta para engordar, ou que seja para manter, ou que seja para emagrecer. A gente está fazendo dieta. Então, se hoje você está engordando, você está fazendo uma dieta que está engordando. Que dieta tem a ver com o tipo de alimentação que eu estou tendo. Entendeu? Então, a palavra dieta, as pessoas já ligam, restrição alimentar. Não, a palavra dieta quer dizer qual é a qualidade ali dos alimentos que eu estou tendo. Eu sei qual é os grupos de alimentos que eu estou comendo, né? Isso é ter dieta, né? Por exemplo, uma pessoa que por exemplo, está com câncer, ela tem que fazer uma dieta específica para que o câncer não evolua. Entendeu? Então, fazer dieta é isso. É eu estar mantendo um grupo de alimentos, tá? Então, para você, o que significa fazer dieta? É ter autoestima? É melhorar sua saúde? É emagrecer? É qualidade de vida? É brincar com seus filhos? O que significa fazer dieta para você? E aí, o que significa fazer exercício? O que é? É mobilidade, né? É relaxamento? Não sei se vocês perceberam, eu voltei a caminhar, né? Hoje mesmo a minha aula começava às 8h50, eu falei, dá tempo de eu fazer 1 hora de caminhada. Fui fazer 1 hora de caminhada, tô indo caminhar. Segunda eu fiz 10 km de caminhada, hoje eu fiz 5, sábado eu fui, domingo eu não fui, e assim, amanhã eu não consigo porque a faculdade começa mais cedo, mas assim, todos os dias que der para fazer caminhada, eu vou fazer, porque a caminhada me traz esse relaxamento. Então, o motivo de eu fazer caminhada, o significado, é trazer esse relaxamento além de conexão com Deus, porque eu percebo que toda vez que eu saio para caminhar, eu começo ali a conversar com Deus, até mesmo porque eu faço minhas orações em casa, faço minhas orações na igreja, mas eu percebo que quando eu saio para caminhar, principalmente na natureza, eu consigo ter essa conexão maior com Deus, eu consigo escutar o que Deus tem para falar comigo, entendeu? Então, a caminhada me traz isso, eu percebi que parar de caminhar me fez meio que se desconectar também disso daí, apesar de eu fazer as orações todos os dias, mas eu percebia que eu estava mais falando do que ouvindo. E nesse momento eu tô precisando ouvir e não falar, calar um pouco e ouvir mais, entendeu? Então, exercícios, e fora que a atividade física, né, que eu faço musculação, significa ali para mim saúde, bem-estar, mobilidade, tem várias coisas, né? Me sentir bonita também, tem tudo isso. E aí eu quero que você também coloque o que significa para você estar magra, né? O que significa estar magra? É só estético? Pode ser, tá tudo bem também ser só estético. Mas será que é só estético? Será que estar magra não significa eu não ser mais julgada pelas pessoas? Será que estar magra não significa eu também ser vista? Ou, ao contrário, não ser vista? Será que
estar magra não significa para mim qualidade de vida, usar as roupas que eu quero, né? O que significa estar magra para mim? Preciso ter esse entendimento também, esse significado. Porque aí eu olho os benefícios que eu vou ter e tem que ter o significado que é para mim. Não tem que ser o significado que é geral. Todo mundo fala assim, quero emagrecer por saúde. Não, nem todo mundo tem que emagrecer por saúde. Tem pessoas que vão falar, eu quero emagrecer por estético mesmo. Tem pessoas que vão falar, não, eu tenho um rapaz, inclusive, como é o nome dele? Gordinho, ai gente, Gordo Fitness, se eu não me engano, o Instagram dele, eu não sigo mais ele, mas eu lembro que ele falava assim, eu não quero emagrecer por saúde, eu quero emagrecer por estética mesmo, porque eu quero me sentir bonito, tô cansado de me sentir feio, quero me sentir bonito. Porque ele é solteiro, né, eu acho que provavelmente ele queria, né, até mesmo se relacionar com as mulheres, quando ele era gordinho, talvez ele não se via assim, de se sentir feio, e ele falava que era por estética, se sentir bonito, mas era o que significava para ele, e tá tudo bem, entendeu? Ele emagrecer por estética porque ele queria se sentir bonito, entendeu? Então é o significado que é para você, não é o significado que é para o outro. Meninas, vou pedir só uma licença aqui para me limpar meu nariz rapidinho. Ai, meu Deus. Pronto, voltei. Tava me incomodando já. Então, assim, o significado vai ser sempre o seu significado, não é o significado do outro, entendeu? Então, nem todo mundo vai querer só por saúde, ou por roupa, ou por estético. Então, às vezes, é um significado que para os outros é fútil, mas para você tem total significado, tá bom? Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Deixa eu colocar aqui no YouTube, que aqui não vou conseguir pôr ele. Conseguiram entender, meninas, o que eu... Como é o nome do vídeo? Esse vídeo vai mostrar para vocês a questão do foco. Eu só... Aqui no YouTube. Para você, aqui vai traduzir um pouco mais o que é a questão do foco, para vocês entenderem. Ou não? É muito fogo. Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva. Não, a chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Parem de pular. Nós temos um plano. Pare! Vamos esperar até que a chuva enche o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso. É muito alto. Você não consegue. É muito rápido. Você está se esforçando agora. Nem mesmo tente. Fica aí. Obrigado por me encorajar. Encorajar? Ele é surdo. Vamos, você consegue! Eu quis trazer esse vídeo para vocês hoje, porque quando a gente fala de foco, a gente tem que se fazer igual esse sapinho surdo. Porque vai ter um monte de vozes, e a pior das vozes é a nossa mente tentando falar que a gente não consegue, que é inútil, que tá muito difícil, que, né, que nem o sapinho tava lá, é muito fundo, você não vai conseguir. Vai ter vozes que vai falar para você ir por outro plano, ou seja, vai fazer bariátrica, vai tomar remédio, vai fazer uma dieta restrita. Então, assim, mais do que as vozes de fora das pessoas, são as vozes que estão dentro da gente, que tá o tempo todo falando pra gente que a gente não consegue. E a gente tem que, de duas formas, ou se fazer de surdo, que nem aquele sapinho, ou a gente tem que brigar com essas vozes dentro da gente. Porque essas vozes, qual é o interesse delas? Não é nos prejudicar, é nos proteger, para não doer. Só que já está doendo. E aí a gente paralisa por conta dessas vozes. As vozes externas, a gente às vezes escuta, mas a gente também consegue filtrar quem a gente quer do nosso lado, quem está motivando ali ou não. O sapinho ali, ele era surdo, e as pessoas estavam desmotivando ele a pular. Só que ele era surdo, então o que ele estava focado? Ele estava focado em sair daquele lugar.
Então ele não escutava aquelas vozes. E ele focou ali, ele tentou, você viu quantas vezes ele teve que pular até a hora que ele conseguiu. E quando ele conseguiu, por ele achar que aquelas pessoas estavam motivando, ele falou, obrigado por me motivarem. Então, quando eles viram que o sapinho era surdo, eles falaram, então é isso, o segredo tá no quê? Em se motivar. E aí, o que eles fizeram? Voltaram lá pro outro sapinho e começaram a falar palavras para ajudar ele. Vai, você consegue. E aí, trazendo aqui para vocês estão dando ouvido às vozes que estão dizendo que vocês não conseguem ou vocês estão alimentando as vozes que falam que você consegue? Porque as duas estão aí dentro da cabeça de vocês. Por mais que tudo que eu falei aqui, função da gordura, função da coisa, tudo isso, sim, é bom a gente descobrir, a gente entender. Só que, peraí, qual é a voz dentro da minha mente que tá falando comigo, que não tá deixando nem mesmo eu focar naquilo que eu necessito? Então, se eu tô com o meu emocional, que eu não tô conseguindo controlar, peraí, tem uma voz falando coisas negativas que estão deixando meu emocional cada vez pior. Tem dia que a gente vai escolher, nem eu falei pra vocês ontem, era um dia que eu não tava bem. Só que eu hoje escolhi não ficar naquela posição. Ontem eu queria falar, mas hoje eu ia falar, não quero dar voz pra isso. Já passou, tá tudo bem. Segue em frente, vai estudar, vai fazer as coisas que você queria fazer. E aí, o que acontece? E quando eu calo a voz negativa que tava ali falando comigo ontem, hoje a minha cabeça já começa a pensar, ter outras ideias. Por quê? Porque eu comecei a me motivar. Você consegue. Olha quantas coisas você já fez na vida. Olha quantas pessoas você ajudou. Você acha que você não vai conseguir mais outras coisas? Você acha que acabou, é só isso, entendeu? Então eu comecei a ouvir a outra voz. Vai ter dia que você vai ter esse momento que você vai querer ficar quieta ali, ouvindo a voz negativa, mas se você não reagir, ficar todos os dias só ouvindo a voz negativa, você vai viver nesse ciclo de não sair desse lugar, entendeu? Então, hoje, a lição que eu quero deixar aqui para vocês, você quer ter foco, você quer ter disciplina? Começa a se motivar. Acorda de manhã dizendo, eu vou vencer mais um dia. Que é o que eu coloco todos os dias lá para vocês. Acorda de manhã falando, as palavras elas têm poder, gente. Acorda de manhã falando, não importa o que acontecer, eu vou continuar. Eu posso cair, mas eu vou levantar. Eu vou conseguir. Se alguém já conseguiu, eu também consigo. Ninguém é diferente de vocês. Eu não sou diferente de vocês. Pelo contrário, quando eu comecei, gente, eu não tinha nada. Nem andar direito eu conseguia por conta da minha mobilidade e os 132 quilos que eu pesava. Não tinha nada. E eu sempre falo que eu comecei, o meu primeiro prato saudável, gente, foi frango, alface, cenoura, tomate. Acho que só, porque eu comecei com a dieta low carb, não tinha nem carboidrato direito, né? Como eu disse pra vocês, eu fui melhorando minha alimentação. Hoje eu sei da importância do carboidrato. Eu não como arroz e feijão, mas eu como mandioca, com batata doce, entendeu? Eu tenho carboidrato na minha alimentação. Mas naquela época, como eu queria começar com a low carb e achei que ali era certo, a low carb, eu comecei com aquilo. Mas eu comecei com o que eu tinha em casa, com o pouco que eu tinha. Comecei com caminhada na rua, de 20 minutos, que era o quanto que eu aguentava com aquele pé doendo daquele jeito. E depois eu fui melhorando. Mas eu fui escutando a voz da motivação, não fui escutando a voz da negação. Por mais que era 132 quilos, eu olhava e falava, é muito peso que eu preciso perder, a situação que eu cheguei. Mas todo dia que eu ia conquistando, todo dia que eu ia fazendo uma coisa por mim, eu ia comemorando, eu ia agradecendo, eu ia ficando feliz com cada passo que eu dava. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei, eu pesava na farmácia. E aí, na farmácia, eu lembro que naquela semana eu tinha dado 112 quilos, que eu já tinha perdido 13 quilos, né? Eu tava quando eu comecei de verdade, né? Porque eu comecei, aí perdi 7 quilos, aí parei, veio Natal, Ano Novo, aí em janeiro eu recomecei, aí eu tava com 125 quilos. Aí eu cheguei a 112. Aí eu comprei minha primeira balança. E aí eu pesava na farmácia. Aí quando eu comprei a balança, e eu me pesei de manhã, porque eu pesava à tarde na balança da farmácia, então dava uma diferença, né? Aí quando eu pesei na minha balança em casa, que deu 110 quilos, eu falei, gente, eu emagreci 15 quilos já. Eu acho que isso tinha um mês e pouco, não tinha nem 2 meses que eu tinha começado. Eu já fiquei muito feliz daquilo lá. Eu falei, gente, eu quero mais disso, eu tô me sentindo sensacional. Meu objetivo agora é sair dos 100. Aí eu saí dos 100. Meu objetivo agora é sair dos 90. E era sempre um passo a passo. Entendeu? Não era assim, eu tenho que chegar lá no 69. Eu já tinha determinado naquela época que era 69. Mas era assim, eu tenho que sair dos 100 agora. Agora tem que chegar, nem era de 10 em 10, era de 5 em 5. Agora tem que chegar nos 85. Agora tem que chegar nos 80. Agora tem que sair dos 80, tem que chegar nos 79. Era assim, eu ia comemorando, eu ia ficando feliz, eu ia agradecendo. Não era tipo assim, ainda falta 10 quilos, ainda falta 30. Não, gente, cada quilo que eu perdi, eu ia ficando feliz. Eu ia me automotivando. Então, o segredo da motivação, a gente falando aqui do foco e da disciplina, tá no quanto eu consigo me motivar todos os dias. O quanto eu tenho a capacidade de comemorar e de agradecer. E trazendo aqui para, independente da sua religião, a palavra de Deus fala, aquele que é fiel no pouco, o muito será lhe dado. Então, se você não comemora 1 quilo, você nunca vai comemorar 10, 20, 30. Você vai sempre falar, tá faltando mais, tá faltando mais. E essa autoexigência faz com que você regrida. Porque é sempre como que você, sabe, aquela criança que você fica só exigindo, a criança surta uma hora e começa a aprontar para chamar a sua atenção, porque você só exige dessa pessoa. Então, existe uma criança dentro da gente que também tá cansada de tanto que você tá exigindo dela. E que você não agradece, você não comemora. E muitas vezes, o fato de você ser assim vem da sua infância, de uma mãe que nunca reconheceu, de uma mãe que nunca te deu parabéns, sempre falou que o que você fez não foi mais que obrigação. E aí você acha que o fato de você perder 1 quilo, você não fez mais que obrigação. Mas não, se eu perdi 1 quilo, agradece. Se você perdeu 5, agradece. Se você perdeu 10, agradece tudo. Comemora, fica feliz.
entendeu? Conta isso como se fosse uma vantagem. Tem gente que perde 5 quilos e fala assim, ai, eu não vou falar não, porque eu só perdi 5 quilos. Meu, é 5 quilos, é muita coisa. Ainda agora eu tava com 5 quilos a mais. Se eu conseguir perder, é muito. Comemora, entendeu? Seja fiel, cada grama que você perde, cada dia, cada treino que você faz, cada alimentação saudável que você faz, tudo que vocês fazem. Seja fiel, seja feliz com isso, entendeu? Porque você só vai conseguir muito se você for fiel no pouco. Se você não for fiel no pouco, não adianta. Pensa assim, eu penso assim, que Deus, ele fica até triste, poxa, eu te dei isso. Você, tá, às vezes você é alegre agora com isso, mas daqui a pouco você não tá mais nem agradecendo por aquilo. Um dia eu pedi a Deus por um carro. Aí quando eu entro no meu carro, era como se fosse algo normal, não é mais aquela felicidade quando eu consegui, entendeu? A gente é assim. Por quê? Porque a gente aprendeu na nossa infância. Eu cresci com uma mãe que sempre exigia mais. Você fez isso? Legal, mas o que mais você vai fazer? E eu sou assim. E eu tô me curando disso daí, porque eu me exijo demais, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu exijo de mim. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que buscar mais coisas. Eu tô o tempo todo querendo mais. Isso pesa, isso é pesado. E aí eu percebo que a vida toda eu sempre fazia mais, buscando aquele reconhecimento da minha mãe que eu nunca tive. Então tem que sempre fazer mais, buscando esse reconhecimento das pessoas. Mas quem é que tem que se reconhecer sou eu. Eu mesmo não me reconhecendo tantas coisas que eu fazia. Das coisas que eu já fiz na minha vida, que já foram muitas coisas, entendeu? Então, até falando aqui para vocês sobre a questão do emagrecimento, quando você reconhece os passos que você já deu, né? A gente tem aqui, ó, Regina já perdeu peso esse ano, a Ju recentemente perdeu peso, Elisângela, você pode ainda não ter perdido, não sei se você perdeu algum peso esse ano, mas você já teve uma época que você chegou a 90 e poucos quilos, nem não lembro que ano que foi, mas eu lembro que você chegou a 90 e poucos quilos naquela época. Será que naquela época você comemorou realmente, de fato, aquele peso que você conseguiu perder? A Laine, que já perdeu mais de 30 quilos aí, 2023. Será que realmente eu comemorei, eu agradeci, eu fui fiel àquilo que eu perdi? Ou não? Depois aquilo se tornou normal. Eu olho para mim desse jeito, gente. Se eu olhar para mim e eu achar que eu estar magra hoje é normal, para quem já pesou 132 quilos, eu estou deixando de agradecer todos os dias por aquilo que Deus já fez na minha vida. Eu olho assim. E se eu um dia achar que é normal tudo que aconteceu na minha vida, eu vou certamente voltar a reganhar peso. Então, eu olho para mim todo dia e falo, eu sou um milagre. O que tantos médicos falaram que só com bariátrica eu ia conseguir, e eu não precisei de bariátrica, e eu consegui não só emagrecer, como hoje me mantenho magra. Eu sou um milagre. E você não reconhece que eu sou um milagre todos os dias? A vida que eu tinha há 12 anos atrás, acho que dá mais que isso, foi 2013. 2013 é 12 anos, 12, 13 anos atrás. A vida que eu tinha e a vida que eu tenho hoje, se eu não olhar para minha vida e não me reconhecer como um milagre, se eu não comemorar todos os dias, não agradecer no final do dia pela vida que eu tenho, achar que é normal, sendo que um dia eu já tive um ambiente totalmente abusivo, confuso, brigas, tudo que aconteceu na minha vida, eu acordo todos os dias falando, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Então, assim, gente, talvez o que esteja faltando aí para você ter esse foco, motivação aí que você precisa, é você reconhecer cada dia, cada passo que você está dando em prol do seu emagrecimento, porque ninguém aguenta ser chicoteado todos os dias. Tem um chicote, você tem que treinar, você tem que fazer a dieta, você tem... Gente, ninguém consegue se manter assim por muito tempo. Só que valida o que você faz todo dia. Se dê parabéns. Não espera parabéns das pessoas. Não espera as pessoas reconhecer. Nossa, como você emagreceu. Se olha no espelho e fala assim, nossa, como você emagreceu. Olha essas roupas folgadas. Olha como você está ficando mais bonita. Não espera das pessoas isso. Faça você com você mesmo. Quando a gente faz isso com a gente não fica pedindo migalha para as pessoas. A gente não fica esperando, porque muitas vezes as pessoas voltam a engordar justamente por isso. Porque eu tô esperando que as pessoas validem o que eu fiz e as pessoas não validam, então eu volto pro mesmo lugar. Já que ninguém tá comemorando isso comigo. Mas sabe quem tem que comemorar? É você. É você que precisa comemorar. É você que precisa se validar. É você que precisa se acolher. Não fica esperando isso das pessoas. Faça você por você mesmo, entendeu? E muitas vezes é a gente, como eu tô dizendo, é aquela criança que tá esperando isso da mãe ainda. Grande parte das pessoas que estão acima do peso são crianças que ainda estão esperando algo da mãe. Que seja aprovação, que seja acolhimento, que seja amor, validação. Então, isso que eu tô falando para vocês hoje é forte, mas é a realidade. Carl Jung fala muito sobre isso, né? Que é o psicólogo analítico. Ele fala que grande parte das questões estão no quê? Como foi relacionamento mãe e filho. Porque é a pessoa, a figura mais importante na sua vida, no seu início ali da sua vida, entendeu? Então, muitas vezes o fato, vou usar seu exemplo aqui, Elisângela, talvez o fato de você não conseguir é como se você ainda estivesse esperando aquela aprovação, validação da sua mãe. Entendeu? Esperando ela te dar esse elogio que você pode se dar agora. Então, reconheçam
se motivem todo dia. Façam como aquele sapinho. Sejam surdos às vozes negativas e sejam bons ouvintes às vozes positivas que estão dentro de você. Aquilo que você alimentar mais é aquilo que vai crescer. Se você continuar alimentando essas vozes negativas, elas vão aumentar e se tornar tão grande que você não vai conseguir dar conta. Só que se você alimentar as vozes positivas que estão dentro de você, elas vão se tornar tão grandes que você vai se tornar surdo às vozes negativas, tá? Sim, é inconsciente, Elisângela, não é consciente não, entendeu? Tem que ser eu por não tenho mais. Exatamente. Hoje é você por você mesmo. Você só vai conseguir se você começar a olhar para você. E Carl Jung também fala assim, que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, trazer esse despertar, essa motivação que vocês estão buscando fora, está dentro de vocês. Não precisa buscar nada fora, só olhar, virar o olhar para dentro de vocês, tá? Pra gente finalizar aqui, quero deixar para vocês fazer a lista de significados, né? Aquelas 3 coisas que eu falei, que significa fazer dieta, exercício e o que significa estar magra. E eu quero que vocês leiam essa lista 2 vezes por dia. Lembra que eu falei que a motivação também vai ter dos benefícios que você vai receber por aquilo? Então, eu preciso ter isso bem forte. Eu só consigo ter disciplina, ter foco, ter motivação quando eu sei para onde eu estou indo. Quando eu sei que o que eu estou fazendo hoje vai me trazer esse benefício. Então, eu continuo focada. Quando você sabe que você vai receber um salário, você vai trabalhar todos os dias. Então, eu tenho disciplina para trabalhar porque eu sei que eu vou receber esse salário. E por que eu vou receber? E por que eu, além de eu saber que eu vou receber esse salário, porque eu também preciso desse salário. Então, a disciplina sempre vai ter a ver com isso. Então, faça essa lista, leia 2 vezes por dia, faça aí pelo menos 10 significados. E aí eu quero deixar só essas dicas aqui. Nossa, hoje eu fui longe, hein? Apesar de estar doente, falei demais. Desculpa, meninas, ter estendido muita aula. Foco e disciplina. Ah, nem vi que não estava compartilhando aqui com vocês. Aqui, ó, a lista. Eu falei para vocês fazerem, mas dicas para ter foco e disciplina, tá? Rotina organizada, ter regras e limites, sim. Nós somos adultos, precisamos de regras e precisamos de limites. Adulto tem uma criança dentro dele que não tem regra, não tem limite. Então, a gente precisa impor as nossas próprias regras e limites, tá? Faça acordos com você. O que é fazer acordo, gente? Falar, se você fizer isso, você vai ganhar esse benefício, entendeu? Então, fazer acordos é isso, é entender, ó. Se for trabalhar, você vai ganhar esse salário aqui. Então, se você treinar todos os dias, você vai conseguir, sei lá, aquela roupa que você tanto sonha. Então, faça esses acordos com você. Tem a frase de ativação, né? Que é aquelas frases que eu coloco de manhã, né? Bora vencer mais um dia. Ajuda colocando a dela, a Elisângela tá pondo a dela. Eu preciso dessas frases de ativação, né? Para que eu me automotive todos os dias, tá? Peça ajuda quando precisa. Então, compartilha lá. Se você está precisando de ajuda, hoje, parabéns, tá, Ju, por ter compartilhado com a gente a sua história aí. Fico muito feliz de ter ouvido lá as frases. E ajuda, gente. É parte cognitiva, não tem como. Você falar a palavra de afirmação para vocês, vai fazer você mudar na sua mente. Então, repetição. Eu falo, e eu me torno aquilo que eu tanto falo, tá? Então, se eu falo eu não consigo todos os dias, eu me torno uma pessoa que eu não consigo, porque eu tô falando todos os dias, que seja em pensamento ou em palavras, de fato, tá? Peça ajuda quando precisa, quer colocar lá no grupo, eu só consigo saber o que vocês estão passando quando vocês compartilham, que seja no grupo ou que seja no particular, aí eu consigo ajudar vocês, tá? Não é feio a gente pedir ajuda, tá? Na verdade, até... A palavra me fugiu agora. Como é que diz? É um ato de humildade quando eu reconheço que sozinha eu não estou conseguindo. Então, eu preciso de ajuda, que seja do grupo, que seja da Cláudia, que seja de quem for, tá? Agradeça cada conquista que eu falei para vocês, ao invés de você estar com chicote, ó. Então, você precisa de mais. Perde mais peso. Isso aí não foi suficiente. Não, agradece, fica feliz. Comemora suas conquistas, tá? E coloca pequenas metas. Não adianta você se exigir muito se você não consegue nem fazer as coisas pequenas. Então, você vai focar, você vai escolher algo para você focar e vai colocando pequenas metas, né? Antes de eu falar com você, estava falando com a Aline, né? E a Aline, ela quer ir para academia, ela tá sentindo que ela precisa ir para academia. E ela hoje falou que ela chegou até a porta, não teve coragem de entrar. E eu falei para ela, parabéns, você já conseguiu chegar até a porta. Já foi um passo que você deu. O próximo passo pode ser na recepção perguntar o preço. Mas você tá dando pequenos passos, uma hora você vai conseguir chegar lá, entendeu? Então, agradeça cada conquista, né? Se você hoje conseguiu, sei lá, caminhar 10 minutos, opa, agradece, ponto. Seu corpo naturalmente vai pedir mais, que a gente falou dos hábitos lá. Naturalmente, o meu corpo vai pedindo mais daquilo, porque ele tá gostando daquilo, tá? Então, faça pequenas metas que você consiga cumprir, e conforme seu corpo vai gostando daquilo, ele vai sempre pedir mais, tá? E assim também acontece com os hábitos negativos. Meu corpo, conforme vai gostando dos hábitos negativos, ele também pede mais, tá? E pra gente finalizar, só para deixar uma frase aqui para você, não é se der certo, é até dar certo. Então, o emagrecimento, ele tem a ver com tentativa e erro. Eu tento dessa forma, não deu certo, eu tento de outra forma, não deu certo, até eu achar a forma que dá certo para mim. E cada um vai ter a sua forma, entendeu? Quando a gente vê lá no grupo, tem meninas que tomam café da manhã, tem meninas que não tomam café da manhã, e tá dando certo para todo mundo, né? O exemplo aí, a Aline, ela toma café da manhã todos os dias, e com pãozinho francês. A Aline já perdeu mais de 30 quilos. Tem gente que, como eu não tomo café da manhã. E consegui perder meus 67 quilos, não tomo café da manhã. Então, você tem que achar o seu jeito certo.
Não o jeito certo que o outro teve. O outro teve sucesso? Pode ser um caminho para você começar. Mas no meio do caminho você tem que achar o seu jeito certo, entendeu? Aquilo que faz sentido para você. Então, por isso que eu dou várias dicas para vocês aqui, para vocês ir vendo, ajustando, vendo o que tá certo. Você, eu entendi que uma rotina organizada me ajuda. Então, já entendi que isso aqui faz parte do meu processo. Então, eu tenho que manter minha rotina organizada, entendeu? Eu já entendi, que nem a Ju falou, as frases têm me ajudado. Então, isso você já entendeu que a frase te ajuda. Então, você precisa manter essa frase, entendeu? Então, não é se der certo, é até dar certo. Então, vocês vão ali ajustando conforme vocês vão vendo as coisas que vão dando certo para vocês. Mas, para falar para vocês, não tente uma vez e achar que porque uma vez não deu certo, não vai dar certo. Não. Às vezes você tem que tentar 1, 2, 3, 10 vezes e tem um estudo científico que fala que a gente tem que repetir a mesma coisa 10 vezes, aí a gente tem uma noção se aquilo deu certo ou não deu certo. Entendeu? Se aquilo realmente é bom ou não é para você. Então, no mínimo, aí 10 vezes você tem que tentar a mesma coisa do mesmo jeito para você ter aí uma noção de que dá certo ou não dá certo, tá bom? Então, hoje senti muita fome na escola e não tinha levado nada por conta do jejum. Então, Elisângela, pode ser que você dê certo tomar café da manhã. É isso que você precisa ver aí, entendeu? Para mim, não tem problema nenhum ficar sem café da manhã, mas tem pessoas que precisam do café da manhã, tá bom? Então, é tudo tentativas, entendeu? Às vezes vai dar certo para mim fazer um jejum de 12 horas só, das 7 às 7 da manhã, tá tudo bem. Talvez é isso que vai dar certo, por isso que eu preciso ir vendo o que se encaixa para mim, tá bom? Gente, meninas, desculpa, 2 horas de aula, meu Deus do céu. Estendi um pouquinho aí para vocês, mas queria trazer esse conteúdo de uma forma muito mais completa para vocês do que foi lá em janeiro, tá bom?